Capítulo 837. À medida que o luar carmesim diminuía, um pensamento surgiu na mente de Klein. A lua carmesim está prestes a ser coberta pela neblina novamente. Assim que esse pensamento apareceu, as figuras indistintas do lado de fora desapareceram como se tivessem evaporado no ar. Os grunhidos bestiais também pararam. O ambiente foi restaurado ao seu estado anterior. A demônio do desespero Panatia pode mover-se livremente novamente. O Senhor não terá mais quaisquer escrúpulos sobre o perigo lá fora. Ele pode desencadear uma série de ataques para capturar sua presa. Klein instantaneamente chegou a uma conclusão enquanto levantava o dedo indicador direito e estalava, incendiando as folhas de uma árvore a dezenas de metros de distância. Ele queria se distanciar do Senhor. Para evitar que ficasse mais ferido. Ao mesmo tempo, queria determinar se deveria correr o risco de entrar na antiga catedral. Com relação à sua situação atual, Klein já tinha um plano em mente. Era usar as habilidades potentes e variadas do Senhor. Para chamar a atenção de Panatia. Afinal, para ela, um pastor e um mestre das marionetes não eram diferentes no que diz respeito à qualidade da carne. Ambos poderiam encher seu estômago, então sua prioridade era definitivamente com quem era mais fácil de lidar. Quando chegar a hora, ambas as partes definitivamente entrariam em uma batalha, e Klein precisava encontrar uma oportunidade para derrubar Panatia. Assim que a chama escarlate subiu e engolfou Klein, ele viu o Senhor se transformar em uma sombra e se fundir com o ambiente mais uma vez. Não se sabe onde ele se escondeu. Ele correu. Você não é o maluco do Senhor. Você não deveria continuar perseguindo sua presa? Por que você correu? O olhar de Klein congelou quando ele não pôde deixar de contrair os cantos da boca. Sua figura desapareceu em meio às chamas antes de aparecer nas chamas a dezenas de metros de distância. Assim que Klein saltou para fora do fogo, sentiu sua testa queimar mais uma vez. Seus pulmões estavam pesados enquanto sua respiração se tornava rápida e difícil. Praga. A demônio do desespero Panatia espalhou sua praga mais uma vez. Para Klein, essa bela dama com um manto branco puro já havia flutuado em algum lugar no ar em algum momento, caminhando em sua direção. Abaixo de seus pés havia inúmeras linhas finas e transparentes que formavam uma teia de aranha. Elas estavam conectadas aos edifícios e árvores circundantes, cobrindo totalmente metade da rua. Aos olhos desta demônia de nível semideus, as intensas dores da fome desapareceram. O óbvio olhar injetado de sangue em seus olhos não estava lá, e a maneira como ela olhou para German Sparrow foi de insanidade e provocação. Era como se ela quisesse drenar sua capacidade de resistir, pouco a pouco, fazendo-o sentir o desespero mais profundo, mais pesado e mais doloroso. Klein conteve a vontade de tossir enquanto estalava os dedos novamente, fazendo com que a árvore ao lado da catedral pegasse fogo. Sua figura foi imediatamente engolida pelo fogo enquanto ele rapidamente desaparecia e aparecia acima da árvore. Ele apareceu em meio às lindas chamas. Logo depois disso, Klein saltou apressadamente para o chão, dando uma cambalhota para o lado da antiga catedral. Nesse momento, seu corpo ficou frio de repente quando descobriu que seus pés, coxas e cintura estavam cobertos por espessas camadas de gelo. E ao seu redor havia um acúmulo de gelo à medida que a temperatura diminuía rapidamente. Klein cerrou os dentes, contendo o horror dentro dele. Seguiu seu plano e estendeu os braços de uma forma anormalmente rígida, pressionando-os diretamente contra a parede. A fome rastejante em sua mão esquerda ficou transparente. Em silêncio, Klein atravessou a parede espessa e escura e entrou na catedral com torres.
O local onde ele estava teve uma bola de fogo preta batendo na parede, um pouco lenta demais. Ela se espatifou como água, queimando a geada e as ervas daninhas próximas. Neste momento, no topo da torre da antiga catedral, corvos voando abriram os bicos. Oá! 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 Panatia parou enquanto olhava para a catedral escura. Pouco a pouco, seu rosto foi tingido com uma expressão de medo. Reticências. Dentro da catedral, Klein não conseguiu ver nada, pois estava mais escuro que o lado de fora. À medida que a geada derretia e ele se acostumava com as luzes fracas, ele finalmente viu a cena diante dele. Até onde podia ver, havia figuras penduradas no ar. Eram humanos. Alguns deles estavam vestidos com túnicas pretas clássicas, outros com jaquetas marrons. Alguns usavam saias muito fofas, enquanto outros usavam roupas esfarrapadas, fazendo com que parecessem mendigos. Alguns deles tinham aparência grosseira, outros eram bonitos com traços faciais finos. Alguns deles eram lindos, outros ternos, adoráveis e com aparência jovem. Nenhum deles parecia o mesmo. Não, havia algo que eles tinham em comum. Eram como carne que estava passando por um processo de cura. Penduravam em cima, balançando suavemente enquanto suas cabeças estavam inclinadas e seus olhos reviravam. Klein sentiu seu couro cabeludo arrepiar, pois não duvidava mais que aquele lugar era extremamente perigoso, conforme descrito por Panatia e pelo Sr. A. Ele ficou de costas para a parede, planejando usar a abertura da porta para sair e evitar o perigo no momento em que algo acontecesse. Então passaria pela parede se fosse descoberto pela demônia do desespero para evitar seus ataques. Ao fazer isso repetidamente, poderia garantir sua segurança. Swoosh! Um ar frio soprou pela catedral enquanto as figuras e cadáveres se viravam, encarando Klein. Seus colarinhos eram como cordas que deixavam suas cabeças caídas. Klein quase soltou um suspiro ao pressionar a palma da mão esquerda na parede. Neste momento, as pessoas começaram a balançar como sinos de vento. Elas abriram os olhos e produziram vozes delirantes. Ornacis, Flégria. Ornacis, Flégria. Ornacis, Flégria. As vozes ressoaram em uma só, perfurando os ouvidos de Klein quando ele achou isso anormalmente familiar. Este foi o delírio que ele ouviu durante seus avanços no passado. Na verdade, originou-se daqui, da cidade nebulosa. Veio dos cadáveres pendurados no alto desta antiga catedral. Naquele instante, não só o couro cabeludo de Klein estava formigando, ele até sentiu seu corpo tremer. Será que esta cidade nebulosa na verdade se origina do pico principal da cordilheira Ornacis? Aquela nação da meia-noite que desapareceu? Não me diga que realmente estou na montanha? Porém, por que estaria dentro desta catedral? Esses mesmos delírios não causam dor de cabeça nem me levam a perder o controle. Klein pensou enquanto abria as mãos e as apertava novamente repetidamente, resistindo à vontade de atravessar a parede. Como já estava lá dentro e tinha visto a origem dos delírios, acreditava que escapar provavelmente não resolveria nenhum problema. Independentemente disso, é necessário fazer uma pesquisa simples. Caso contrário, eu nem saberia o motivo de algo anormal acontecer comigo. Depois de usar uma moeda de ouro para fazer uma adivinhação rapidamente, Klein bateu suavemente em seus molares e ativou sua visão espiritual. Ele olhou para as figuras penduradas e descobriu que sua espiritualidade convergia. As cores da aura pareciam normais, mas exalavam uma aparência rígida. Existem cores de aura. Eles ainda não morreram? Klein franziu a testa ligeiramente e desativou sua visão espiritual. Logo depois disso, bateu com o polegar esquerdo no primeiro segmento do dedo indicador,
planejando observar os fios do corpo espiritual. Ao passar o olhar, as pupilas de Klein dilataram porque os fios do corpo espiritual das figuras oscilantes pareciam extremamente especiais. Os ilusórios fios pretos que correspondiam aos seus corpos se estendiam na mesma direção, o pico da antiga catedral. Não houve uma única exceção. Na visão de Klein, eles eram como cadáveres pendurados pelos fios do corpo espiritual. Antes que Klein pudesse descobrir o que tudo isso significava, captou uma cena pelo canto do olho. Seus fios do corpo espiritual subiam automaticamente até o pico da catedral, até a fonte que pendurava aquelas pessoas. Esta foi a primeira vez que Klein viu os fios do corpo espiritual se movendo de forma autônoma. Era como se fossem metais que tivessem entrado em contato com ímãs. Eles flutuaram incontrolavelmente e o fio mais rápido já havia chegado ao seu destino. Klein não ousou imaginar o resultado se todos os seus fios do corpo espiritual se reunissem acima. Ele suspeitava que também se tornaria um pedaço de carne curada que seria pendurado para ser desidratado, produzindo os delírios de Ornacis Flegrea junto com o resto. Para a maioria dos Beyonders, eles só podiam considerar deixar a catedral em uma tentativa de interromper o processo de atração dos fios do corpo espiritual, mas Klein era diferente, ele era um mestre das marionetes. Rapidamente, controlou seus fios do corpo espiritual e puxou-os fio por fio. Depois de quase 30 segundos, Klein finalmente completou esta tarefa. No entanto, seus fios do corpo espiritual continuaram flutuando para cima. Ele teve que prestar atenção constantemente e resistir a essa tendência. Este é um dos perigos que espreitam dentro da catedral? Klein respirou lentamente enquanto não se inclinava mais perto das paredes. Passo a passo, aventurou-se profundamente na catedral. Acima dele, as pessoas balançavam como se o estivessem observando. Depois de avançar quase 30 metros, Klein finalmente viu algo diferente. Era o altar escuro da catedral. No altar havia uma estátua de pedra. Klein identificou a estátua quando deu mais alguns passos. Tinha a forma de uma mulher humana. No entanto, seus quadris e costelas tinham duas pernas de besta crescendo em cada um dos lados. Esses membros eram cobertos por pelo preto curto, grosso e firme. Além disso, a estátua estava cercada por faixas pretas que pareciam se estender como tentáculos. Aos pés da estátua havia almas dormindo como se as segurassem num pedestal. Klein desviou o olhar e olhou para a cabeça da estátua e viu um lindo rosto. Isso! O olhar de Klein congelou. Aquele rosto não lhe era estranho, pois havia sido enviado para cá por aquela entidade. A aparência desta estátua de pedra era idêntica à da anjo borracha sob a Catedral do Santo Samuel. Ela, na verdade, está relacionada a este lugar. Isso mesmo. As pessoas que ela apagou são enviadas para cá, então seria estranho se não estivesse ligada a este lugar. Qual é a conexão entre ela e a nação da noite eterna da quarta época na Cordilheira Ornacis? Aquela mãe do céu? Mas se for esse o caso, por que ela estaria trabalhando para a igreja? Além disso, tal imagem tem sua semelhança com o lobo demoníaco que o jovem Sol mencionou. Muitos pensamentos surgiram instantaneamente na mente de Klein. Durante esse processo, lentamente desviou o olhar para outra direção, na esperança de encontrar alguma pista possível. Alguns segundos depois, Klein descobriu uma pessoa. Não estava pendurada no ar, mas colocada diagonalmente atrás da estátua. Ponto.